Então, na apostila de geografia, nós vamos dar continuidade à formação do povo brasileiro. Nós vimos nas outras apostilas, nós falamos sobre o europeu, que no caso era o português, né? Os portugueses. Nós falamos na primeira sobre os índios e agora nós vamos falar sobre os negros, que são basicamente, né, no início da formação do povo brasileiro, os 3 pilares da formação. Então, antes da gente começar, a gente precisa entender primeiro como que ele chegou aqui. Então, vocês sabem que os negros foram traficados, não é? Para servir de mão de obra. Eles vieram como escravos. Então, por que que eles vieram? Quando os portugueses chegaram aqui, vocês lembram que a gente viu que eles começaram a usar a mão de obra indígena. Mas o índio não era acostumado com o trabalho, vamos dizer assim, forçado. Então, eles não tinham tanta desenvoltura com o trabalho. E também nós vimos que os índios se revoltaram. Nós não vimos toda a história, porque aqui só fala sobre a formação do povo brasileiro. Mas os índios, eles vão ser, vamos dizer assim, protegidos pela igreja, né? Vocês viram lá que eles tinham interesse em fazer o índio mudar a sua religião, mudar a sua fé. Então, os padres vão vir para o Brasil e vão proteger os índios desse trabalho escravo. Aí, os portugueses, já sabendo dessa condição na África, lá na África já existia o sistema de escravidão. Eles mesmo, entre si, eles já se faziam escravos. Mas como que isso funcionava? Quando uma tribo tinha uma desavença, uma guerra com outra tribo, eles, os que eram capturados, eles tinham por obrigação servir a outra tribo, sendo escravo da outra tribo, por um determinado tempo. Então, eles mesmos, depois, vão passar a capturar os próprios conterrâneos, né? Os africanos vão capturar africanos e vão vender para os portugueses como escravos para levar para outros lugares. Então vai ser assim que eles vão chegar aqui, não é? Capturados e vendidos. Aí o livro não traz toda a história contadinha, que é lá na história que você vai ver depois, que os navios vinham com muitos escravos. Era como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Vinha criança, mulheres, eles não olhavam quem trazer, não importava se era criança, mulher, homem, para eles não fazia diferença. Então, eles vieram para trabalhar em várias atividades. Então, nós já vimos em outras épocas, né? Durante o seu tempo de escola, você viu que as mulheres trabalhavam nas casas, né? Dos senhores, que chamavam na época. As crianças também trabalhavam nas casas. Os mais fortes, mais novos, trabalhavam nas lavouras. Então, os negros vieram na época para trabalhar nas lavouras de café. Primeiro, aliás, na lavoura de café não. Eles vieram para trabalhar na época da cana-de-açúcar. Então, eles vão trabalhar nos engenhos para fabricar o açúcar, que era o produto comercial daquela época. Os índios, era a época do pau-brasil, né, como você viu lá, que acabar com as florestas de pau-brasil, levando toda a madeira para exportação. Então, vamos ver aqui, ó. Você vai ler o texto, apesar que o texto não está tão explicado, é só a introdução, na página 24 do seu livro de geografia. Mas as perguntas são muito fáceis também, nem tem por que ler. Na sua opinião, o que é ser um escravo? E a 2, você acha correto um ser humano ser escravo do outro, mas você vai justificar, gente. O que é justificar? É explicar por que você acha, não é? Então, você pode fazer uma resposta direta, mas tem que justificar. A número 2, pediu para você analisar o gráfico. Então, o gráfico é de onde eram os navios negreiros que partiram da África. Então, e o número de viagens negreiras.
Então, de onde eram? Reino Unido, Portugal, Brasil, né? Que vinha para cá, mas eram os portugueses. França, Estados Unidos, Espanha, Uruguai, que também estava sendo colonizado, a Holanda, Dinamarca e outros. Então, você vê aqui embaixo o número de viagens que eram feitas. Então, você vê aqui, ó, Brasil, Portugal, Brasil aqui, ó, quase 12 mil viagens para buscar negros, né? Então aí pergunta, de acordo com o gráfico, podemos afirmar que o comércio de escravos era feito somente pelos portugueses, a escravidão existiu na Ásia, na Europa, nas Américas e na África. Letra B. Que países sobressaíram na atividade comercial com escravos africanos? E aqui, na aula 2, nós vamos ver os povos africanos. De onde vieram os povos africanos? Então, quem eram os africanos? Os africanos foram escravizados e trazidos à força para o Brasil a partir do século XVI, para realizarem trabalho escravo em diferentes atividades econômicas. Durante mais de 3 séculos, cerca de 4 milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças, aportaram no Brasil. Veja no mapa abaixo quais foram as áreas de aprisionamento dos diferentes povos na África e quais foram os principais portos de chegada dessas pessoas no Brasil. Então, nós temos aqui, eu achei melhor fazer aqui no PowerPoint, para você ver direito o mapa, tá? Eu até falei que ia gravar a aula na apostila, que eu gosto de fazer no Google. Aliás, que eu gosto de fazer no YouTube com já o vídeo na apostila. Mas aí eu achei melhor porque você vai ver o mapa coloridinho aqui e a legenda, não é? Então, nós temos aqui essa seta vermelha, indica o tráfico de pessoas. A área em laranja é de onde vieram, lá na África. E a área em verde aqui são os lugares onde eles chegaram, né? As áreas para onde foram levados. Então, nós temos aqui, lá na África, de onde vieram? Senegal, da Gâmbia, Nigéria, Congo, Tanzânia e Angola. Não quer dizer que não vieram de outros lugares, quer dizer que esses foram os principais, não é? Então, eles foram trazidos para o Brasil e aportaram aqui nessas cidades onde está em verde, tá? Aí na número 1, pediu para você pesquisar como eram conhecidas as embarcações que traziam os escravos em péssimas condições de higiene e espaço. Então, você vai procurar saber. Então, muitos negros não chegavam ao seu destino porque eles contraíam muitas doenças durante essas viagens, que era uma viagem longa, e eles ficavam no porão, acorrentados. Então, eles tinham pouca alimentação, era muita doença que contraíam por causa da higiene. A gente já viu, né, que a higiene é importante para a saúde do corpo. E eles não tinham essa higiene. Por quê? Porque eles faziam suas necessidades ali mesmo, todo mundo junto ali. Então, eles vinham, lavavam o porão, o convés, né? Mas não tinham nenhuma higiene. Então, acabavam adoecendo e muitos morriam. 2. Quais as principais regiões da África de onde vieram os africanos que aqui chegaram? E a 3, quais as principais cidades que recebiam os navios com os africanos capturados aqui no Brasil? Então, é só você olhar o mapa lá. Então, nós temos aqui na aula 3 um poema de Castro Alves. Só para você entender quem era Castro Alves. Castro Alves foi um poeta que ficou conhecido como poeta dos escravos. Por quê? Porque ele era a favor da libertação dos escravos. Então, ele escrevia poemas para chamar a atenção para esse problema social que na época já era considerado hediondo, não é? Horroroso. Então, ele falava do sofrimento dos escravos, da sua condição, como que viviam. Então, vamos conhecer aqui um poema dele que chama A Canção do Africano, que é um poema muito famoso. Então, vamos ler? Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto,
e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde, ao canto e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papa ceia. Aquelas terras são grandes, tão compridas como o mar. Com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Então, só para a gente entender o poema, aqui fala senzala. O que é a senzala? É o nome do lugar, que aqui fala sala, né? É o nome do lugar onde os negros eram trancafiados. Eles trabalhavam durante o dia, à noite eles eram colocados nesse lugar, uma sala grande, que chamava senzala, e eram trancados ali, para passar a noite todo mundo junto, para no outro dia voltar a trabalhar novamente. Aí aqui fala que o homem primeiro começa a cantar e que a escrava responde do outro lado. Então ela fala aqui que a terra dela é de longe, não é? A África, muito longe. E fala que esta terra, que no caso aqui é o Brasil, é mais bonita, mas a outra ela quer bem. Então, nesse poema, o Castro Alves, ele mostra que mesmo sabendo que lá era uma terra sofrida, porque fala o sol lá faz tudo em fogo, ou seja, é um lugar quente. A gente sabe, né, a história da África, é um lugar quente, pouca água, condições de vida precárias, difíceis, mas fala que lá todos vivem felizes. Então aqui mostra o sentimento do negro em relação do africano em relação à sua terra, não é? Que lá eles têm muito sofrimento, mas têm felicidade. Então aqui ele fala que a condição que eles vivem não deixa alegria nenhuma no coração do africano, que ele quer apenas voltar para o seu lugar, não é? Que lá ele quer ser feliz. Então aqui embaixo também fala a respeito de ser surrado, que ele teria que dormir porque no outro dia antes do sol nascer tinha que estar acordado ou era surrado. O que é ser surrado? O escravo, qualquer coisa que ele fizesse de errado, ele era castigado, chamava açoite, né? Ele era açoitado em tronco. Então ele apanhava, independente da sua idade, para servir de exemplo para os outros. Então o açoite, o couro que eles levavam, era para ele não, para os outros verem e não fazerem a mesma coisa que o que estava apanhando fazia. E aqui embaixo, quero chamar a atenção para esse pedaço, que a mulher fala, né? Fala assim, a cativa desgraçada. Então, cativa, a palavra cativa quer dizer preso, né? Está cativa e está preso. Fala que ela beija o filho e teme que o dono venha no meio da noite e pegue dele, e pegue o filho dela. Por quê? O escravo não é dono do seu filho. Ele não era dono do seu filho. O escravo, assim como todo filho que ele tivesse, pertencia ao seu dono, que no caso era o fazendeiro. Então o fazendeiro podia vender o filho da escrava para qualquer pessoa que ele quisesse. Deu para entender o poema melhor? Então tá bom. Então aqui nós temos a atividade sobre o poema.
De acordo com o poema, onde os escravos viviam quando chegavam nas fazendas. 2. O poema retrata o sentimento do africano em relação à sua terra natal. Que sentimento é esse? 3. Na terceira estrofe do poema, o autor faz comparações entre a África e o Brasil. Quais? Você vai anotar. O que ele compara, né? O que tem aqui, o que tem lá, essa comparação. Segundo o eu lírico, gente, só pra gente lembrar aqui, ó, vamos voltar no eu lírico. O que é o eu lírico? É a voz do poema, é quem está falando no poema, é o eu lírico, tá? Vamos dizer como se fosse um narrador, mas no poema chama eu lírico. Segundo o eu lírico, como eles se sentiam na sua terra natal. 5. A última estrofe retrata o sentimento das mães escravas em relação aos seus filhos. Descrevam. Na aula 4, nós vamos falar sobre os povos africanos, continuando, mas nós vamos falar agora sobre os quilombos. Então, no seu livro também vem um pedaço lá, mas eu achei melhor colocar um texto complementar para entender melhor. Então, aqui fala assim, que o quilombo era um local de refúgio. O que é refugiar? Fugir, né? Dos escravizados negros que viviam no Brasil. Os habitantes desses locais eram conhecidos como quilombolas. Os quilombolas eram escravos fugitivos das fazendas de plantação de cana-de-açúcar, onde eram maltratados e castigados. Os quilombolas consistiam de agrupamentos de escravos fugidos de seus senhores no período colonial do Brasil, no interior da Bahia. Os quilombolas representavam uma das mais importantes formas de resistência à escravidão. Localizavam-se em áreas afastadas dos centros de colonização ou em locais de difícil acesso. O líder, conhecido como herói negro dos quilombos, foi Zumbi dos Palmares. Em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, foi preso e morto pelas tropas portuguesas. Por isso que no dia 20 de novembro comemoramos o Dia da Consciência Negra. Então, o que era o quilombo? Os quilombos eram, vamos dizer assim, umas vilas, não é? Que os negros fugidos acabaram formando nas matas. Então, todo negro que conseguia fugir da senzala, eles eram acolhidos nos quilombos. Hoje em dia, a palavra quilombola não quer dizer mais negros fugidos. Nós temos, por exemplo, assim, comunidade quilombola, igual nós temos aqui na nossa cidade, lá em cima, perto da serra, tem uma comunidade quilombola ali, que eles chamam de Juviano. Por que é comunidade quilombola? Porque são descendentes de escravos. Aí chamam comunidades quilombolas hoje. Então, o quilombola antigamente eram as pessoas que viviam nos quilombos, tá? Então, nós temos aqui o Zumbi dos Palmares, que é uma figura representativa da revolução anti-escravidão. Ele começou, né, a revolta a respeito dessa não aceitação de ser escravo. Daí vai começar a surgir muitas revoltas, muitos fugitivos, vão criar muitos quilombos e em todo o Brasil vai começar a surgir esse movimento. Então aqui nós temos atividade. Marca a opção correta. Muitos escravos fugiam sozinhos ou grupos para comunidades organizadas nas matas. Como eram chamados? Então você vai marcar uma dessas opções aqui, ó, tá? Do mesmo jeito você vai ler aqui e vai fazer com as outras. A, B e C. E a número 2, explica o que é quilombola. A número 3, pinte os quadros da direita e esquerda da mesma cor, completando o sentido das frases. Então, deixa eu explicar como que é isso aqui. Por exemplo, você vai ler a frase da esquerda. Na sua terra natal, os africanos viviam. Faltou uma essa aqui nos africanos, você coloca aí. Então, no livro já estava assim. Então, você vem aqui neste lado aqui e vai olhar. Eu estou falando da esquerda que eu estou, tá, gente? Né? Que eu estou de frente aqui. Então, você
vem aqui e olha, lê a frase e vem aqui do lado de cá e vai marcar qual é a frase que complementa, qual o resto que complementa a frase de cá. Então, na sua terra natal, os negros viviam escravos? Não. Organizavam? Não vai fazer sentido, viviam organizavam. Em pequenos reinos, segundo suas tradições culturais e religiosas? Pode ser. Então, se você pintar essa daqui de azul, você vai pintar do lado de cá a que complementa também com azul. Então, a outra frase eu vou pintar de vermelho, vou pintar do lado de lá também de vermelho para complementar o sentido da frase que eu pintei, tá? Aqui na número 4, que eu acho que eu coloquei como 3 novamente, numerei errado, pediu para é só um passatempo. Você vai ajudar o escravo a encontrar o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares foi o quilombo mais famoso que existiu. Então, o mais importante de todos os quilombos foi o Palmares. Recebeu muita gente fugida, né? Então, você vai procurar aqui qual o caminho e vai trazer o negro aqui para o quilombo, tá? Vai colorir o labirinto na cor marrom, tá bom?